acho muito interessante esse trabalho que está sendo feito de procurar preservar o português como língua de herança. Mais do que interessante, ele é muito importante. Primeiro, se a pessoa tem a chance de ter uma língua a mais, um idioma a mais, sempre vale mais com isso. Passa a ter uma ferramenta extra quando cresce, pode se comunicar com mais pessoas, ter acesso a leituras, a uma cultura tão rica como é a cultura em língua portuguesa, brasileira e portuguesa, enfim, dos países africanos e outros. Tem tanta coisa boa para ler e se a pessoa puder ler português, é ótimo isso. E, além disso, é uma ferramenta profissional. Eu tenho na minha família um exemplo bem evidente disso. A minha irmã se casou com um alemão, foi morar na Alemanha e a filha dela nasceu lá. E o tempo todo, minha irmã manteve falando português com ela e ela falava alemão com o pai e dentro de casa também, com todas as outras pessoas, avós e irmãos que ela tinha do primeiro casamento do pai e na escola, tudo. Mas ela não perdeu o português, que a minha irmã fez questão de conservar. Depois de adulta, ela se formou, fez arquitetura, enfim, absolutamente adulta, ela resolveu vir experimentar, trabalhar no Brasil um pouco, porque ela já vinha sempre muito, tinha amigos aqui. Acabou conseguindo um trabalho ótimo dentro da especialidade que ela queria e hoje está há 10 anos morando aqui, feliz da vida. E se ela não tivesse o português, ela teria tido muito mais dificuldade para dar essa guinada na vida profissional dela. Então, isso é um exemplo assim individual. Além disso, eu tenho a experiência também com meus filhos. Eu morei no exterior quando eles eram pequenos, os dois mais velhos que já tinham nascido e que eram pequenos, e também, não só eu fiz questão de que eles mantivessem a língua e trabalhei para isso, junto com eles, contando história, cantando música, vendo uma opção de coisa, mas também, quando eles começaram, quando o Rodrigo, que era o mais velho, começou a ser alfabetizado em inglês, porque estava morando fora do Brasil, eu fiz questão de ensinar ele a aprender a ler em português também, para ele não perder isso. Depois, até com o tempo, eu aperfeiçoei as histórias que eu fiz com ele, num português bem simples, de muito poucas sílabas, primeiro ficando difícil gradativamente para ele aprendendo a ler devagar, e eu fiz uma coleção de 20 livros que hoje são editados para todas as crianças aprenderem a ler em português. Mas eram livros, além disso, muito com coisas bem brasileiras. Eu trouxe, por exemplo, O Menino Poti e O Mico Maneco, que são alguns desses livros. É uma coleção, a coleção toda chama Mico Maneco, e é uma coleção de histórias bem divertidas que já ensinou milhões de crianças brasileiras a ler. Eu vejo assim, às vezes chegam pai e mãe junto com o filho, e o pai e mãe trazem o livro desse numa edição velhinha, onde eles aprenderam e agora o filho está aprendendo. Então eu acho que tudo isso, ler e escrever em português, mesmo você estando morando em outros lugares, acrescenta muito, é muito bom, só enriquece. E sempre é um ABCzinho do Brasil, a gente vê todas as coisas brasileiras que pode ter. Isso é outro livro que eu fiz, que então tem assim, desde a Amazônia, B, Berimbau, né? E aí C, Carnaval, tantas coisas, e continuando para ter a cultura brasileira com a gente. E não perder isso, não só a cultura brasileira, mas a cultura em língua portuguesa em geral. Então eu acho que a ideia de preservar essa língua de herança e de fazer um dia especial para celebrar isso é uma excelente ideia e dou muita força a vocês.